Católicos em Missão. Estamos em tempo de Natal. Estamos no tempo bom e precioso do Natal. Olhando para o mundo, nós vemos muitas coisas ruins, negativas, muitas desgraças, violências, mortes, terrorismos, barbáries. De fato, nosso mundo hoje nos dá muitos motivos para olhar para ele com desilusão, com desesperança. Mas é muito bom que cheguemos mais uma vez à celebração do Natal do Senhor, do Natal de Jesus. Isso é importante porque nós somos chamados a recordar exatamente esse mistério de amor que nos envolve. É o mistério de amor que preside o mundo, que preside a criação, que preside a nossa história. Ou seja, por piores que sejam as coisas, por pior que seja o nosso tempo ou qualquer outro tempo, nós estamos debaixo de um mistério de amor, que é o mistério de Deus por nós. Existe um escrito bastante antigo, chamado Carta a Diogneto. É um documento lá do 2º século do cristianismo. E aqui, nesse pequeno fragmento, o autor desta Carta a Diogneto vai nos falar um pouco do mistério do Natal. Escutem o que ele diz. Quando, pois, a nossa iniquidade atingiu o auge e se tornou manifesto que a paga merecida do castigo e da morte estava iminente, chegou o tempo estabelecido por Deus para revelar sua bondade e seu poder. Ó imensa benignidade e amor de Deus! Deus não nos odiou, não nos rejeitou, nem se vingou de nós, mas nos suportou com paciência. Cheio de compaixão, assumiu nossos pecados, entregou o seu próprio Filho como preço de nossa salvação. O santo pelos pecadores, o inocente pelos maus, o justo pelos injustos, o incorruptível pelos corruptíveis, o imortal pelos mortais. O que poderia apagar nossos pecados a não ser a justiça de Deus? Por quem poderíamos ser justificados, nós, os ímpios e maus, senão pelo Filho de Deus? Ó doce intercâmbio, ó misteriosa iniciativa, ó surpreendente benefício, ser a iniquidade de muitos vencida por um só justo, e a justiça de um só justificar muitos ímpios. Olhem, meus irmãos, minhas irmãs, a beleza, a grandeza deste mistério de amor. Deus, que poderia ter deletado a sua obra lá no princípio, quando veio a negação de Adão e Eva. E o não ao Criador, esse Deus não quis apertar o botão de delete e voltar tudo ao barro original. Mas Deus, diz o texto, suportou com paciência o nosso pecado. Investiu em nós, investiu na história, investiu no tempo, investiu numa mulher. E ali fez nascer para nós aquele que nos arrancaria da nossa impiedade, da nossa fraqueza, da nossa morte, da nossa rebeldia. Isto é o que celebramos no Natal. Por piores que sejamos, Deus nos quer. Deus nos ama. Deus nos visita. O Natal, meu irmão, minha irmã, é o mistério de uma presença. Deus conosco. É com esse nome que o profeta chama o Messias, Emanuel. Deus está no meio de nós. E esse Deus desce não para conhecer aquilo que foi Ele quem criara, não para sentir o cheiro da terra, porque Ele é do céu,
mas Deus desce para salvar. O nome do menino será Jesus, diz o anjo. E Jesus significa Deus salva. Deus desce para dizer para mim, para dizer para você, que Ele nos quer. Apesar de nosso pecado, de nossa fraqueza, de nossa miséria, de nossa rebeldia, Deus nos quer. Deus não nos criou para o nada. Deus não nos criou para nos jogar fora. Deus nos criou para si. Se nós fôssemos comparar um pouco esse mistério com alguma coisa humana, normalmente quando nós temos um objeto que nos é importante, esse objeto quebra, desbota, perde a configuração, nós costumamos guardar isto para não jogar fora. E guardamos quebrado, guardamos sujo, guardamos desbotado, mas não temos coragem de jogar fora. Não é assim que Deus agiu conosco. Ele não nos guardou sujos na gaveta, não nos guardou quebrados ou corrompidos dentro do seu bolso. Não. Deus preferiu restaurar-nos. Nos fez para Ele e não admite que o pecado nos roube dele, que o mal nos roube dele. Aí Ele retoca, Ele restaura, Ele reforma profundamente a nossa existência. Ele nos salva a partir de dentro, porque este é o mistério da encarnação. Deus toma, Deus assume a nossa carne na carne de Jesus. A carne de Jesus não é apenas uma carne, mas é a carne da humanidade. Na carne de Jesus, Deus assume a humanidade inteira. De certo modo, cada carne humana se torna habitação do Verbo de Deus. E o Verbo de Deus agindo em mim, agindo em você, nos restaura, nos conserta, nos põe exatamente ali na beleza original com a qual o Criador nos pensou. Este é o mistério do Natal, meu irmão, minha irmã. Natal é para nos fazer de novo entender que Deus desceu e desceu para ficar. Será sempre Deus conosco, será sempre Deus na carne. A nossa carne será sempre carne de Deus e carne para Deus, vida para Deus, existência para Deus. E é isso que deve nos acompanhar no meio de um caminho cheio de desilusões, de fracassos, de tristezas, de desolações. Nós não podemos perder jamais a nossa referência com o alto. Não podemos esquecer jamais que Deus nos reivindica, que Deus nos quer. E é exatamente isso que nós celebramos no Natal. Por isso que nesse tempo bonito de preparação para o Natal, nós vivemos muitas Eucaristias, onde nós podemos lembrar que Jesus vai voltar e voltará, onde nós podemos de novo colocar diante dos olhos da fé o mistério do primeiro Natal, que nós estamos para celebrar mais uma vez, não repetindo este ato, mas colocando de novo esse ato como um ato sempre atual e sempre presente. Nós podemos viver a novena de Natal, que certamente nos vem preparando a cada ano para o último encontro com Jesus e para recebê-lo sempre de novo, em cada celebração anual do Natal, para nos recordar a cada ano que Ele habita em nós, e não lá, fora de nós, nos presépios bonitos montados nas igrejas e nas casas, mas no presépio interior, ali no lugar interior onde nós e Deus nos encontramos. Então a novena de Natal também foi esse momento favorável em que nós nos voltamos para Deus, aprendemos de novo que somos dele e somos para ele. Daí a importância de nós contemplarmos o presépio como o mistério de uma presença. E aí, meu irmão, minha irmã, trago para você um texto muito bonito, não é? De São Francisco. O texto não é de São Francisco propriamente, mas de um biógrafo de São Francisco, um dos primeiros biógrafos de São Francisco. Ele dizia assim:
que São Francisco celebrava com incrível alegria, mais que todas as outras solenidades, o Natal do Menino Jesus. Pois Francisco afirmava que era a festa das festas, em que Deus, feito um menino pobrezinho, dependeu de peitos humanos. Francisco beijava como um esfomeado as imagens dessa criança no presépio. Queria que nesse dia os pobres e os esfomeados fossem saciados pelos ricos e que se concedesse uma ração maior e mais feno para os bois e os burros. Até disse Francisco: se eu pudesse falar com o imperador, pediria que promulgasse essa lei geral, que todos que puderem joguem pelas ruas trigo e outros grãos, para que nesse dia tão solene tenham abundância até os passarinhos e principalmente as irmãs cotovias. Perceba então, meu irmão, minha irmã, como que esse homem diferenciado, Francisco de Assis, o idealizador do presépio, como ele vivia ali a contemplação daquele mistério. Gostava de pegar, apertar, beijar a pequena imagem do menino, como quem degusta um mistério saboroso, que é esse mistério de um amor que salva. Aí, certamente, diante dessa postura de Francisco, também podemos nos deliciar aí, no meio de um mundo marcado por tantas solidões, abandonos, esquecimentos. Natal é tempo de nos lembrar de que Deus não nos esquece, de que Deus é o presente, o sempre presente, o nunca ausente, de que somos, portanto, revestidos de uma misteriosa presença que acampa o nosso caminho e a nossa história. Mas também Francisco sabe tirar as repercussões disto. Queria que o Natal fosse um tempo de abundância, de modo que até os passarinhos, as cotovias, os burros e bois tivessem ali uma medida a mais de comida. E aí, meu irmão, minha irmã, aqui queria exatamente focar também isto neste nosso tempo. Queria convidar você para se alegrar, sim, no Natal, porque é o mistério de uma presença. E às vezes essa alegria vai se expandir numa mesa bonita e farta. Mas queria recomendar duas coisas muito importantes. Primeiro, que não houvesse desperdício. No mundo que passa fome, é pecado grave desperdiçar. Não se pode desperdiçar. Esta é uma coisa importante, a primeira coisa. A segunda coisa, além de comer sem desperdício, é, como lembrava Francisco, nos lembrar dos irmãos mais pobres. Talvez não sejamos tão corajosos a ponto de trazê-los para a nossa mesa, mas há outros meios de fazer chegar a eles uma parte dos dons que estarão nas nossas mesas. É hora de pensar nos pobres, também esses que perambulam aí pelas ruas, também aqueles que estão localizados nos lugares que recolhem os pobres ou que cuidam dos pobres. Então, Natal é tempo de nos alegrar, mas é nos alegrar sem desperdício e nos alegrar pensando nos irmãos. Queria focar nesse programa de Natal exatamente aquele lugar humano onde Deus quis que nascesse o seu Filho unigênito, o seu Verbo. Jesus, o Filho de Deus, não nasceu pronto, não caiu do céu, não brotou das águas, mas nasceu no seio de uma família. Diz assim o Evangelho de Mateus: a origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo
e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. José acordou e fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Meu irmão, minha irmã, Deus quis nascer entre nós, mas nascer a modo humano. Nasceu numa família, nasceu e foi gerado no ventre de uma mulher, de uma mãe. Cuidado ali pela presença paterna, masculina, do pai José. Esse é o lugar humano onde se nasce e se cresce. Esta é a família segundo o coração de Deus. Um pai, uma mãe, um homem, uma mulher, ambos fecundos, capazes de hoje e em cada tempo gerarem seus filhos e cuidarem deles com amor. Esse é o lugar onde a criatura humana está chamada a crescer e a ser plenamente e verdadeiramente humana. Natal também é tempo de valorizar a família, de valorizar o casamento, o matrimônio. É tempo de valorizar esses personagens que estão nas nossas vidas humanas, o pai, a mãe, o homem, a mulher, geradores por amor e no amor dos seus filhos. Então, queria nesse momento também desejar a cada família e a cada pessoa que nos assiste as melhores graças que esse tempo pode nos conceder. Natal é a certeza de que Deus está conosco, está no meio de nós, está dentro de nós. Ninguém precisa avançar com a tristeza de quem está só. Somos amados, somos acompanhados, somos olhados com amor. Que Deus ajude você, meu irmão, minha irmã, na caminhada da vida, na caminhada do ano que estamos para começar. O mais importante é que nunca percamos de vista a certeza de que estamos remetidos ao alto, estamos remetidos a Deus. Nascemos dele, vivemos por ele, vivemos para ele. Isso aqui é exatamente o caminho, a trajetória humana que nós não podemos jamais perder. Quem perdeu isto e já não sabe mais de onde vem, nem a quem serve e nem para onde vai, esses perderam ou perderão o sentido da vida. Natal é tempo de recuperar quem somos. Somos filhos de Deus. Somos filhos no Filho Jesus. Jesus nos capacita para sermos de novo de Deus. Esta é a certeza que nós não podemos perder jamais. Desejo a você então, meu irmão, minha irmã, um Natal santo, bendito, abençoado, de modo que ele signifique uma nova proximidade de Deus e um novo dar-se a Deus, para que a sua história e a minha continuem com Ele e jamais sem Ele, jamais longe dEle, jamais sem tê-lo conosco. Então, a você, meu irmão, minha irmã, um grande abraço por ocasião do Natal e que a Eucaristia, que certamente você vai celebrar, ponha na sua vida tudo quanto Deus quer colocar no seu coração para ajudar você a enfrentar o tempo novo do ano novo. Então, certamente vamos nos encontrar de novo já no próximo ano. Meu desejo então é que essa travessia seja uma travessia onde nós, do lado de cá ainda, colocamos conosco a presença de Deus. É importante que o Natal esteja aqui, digamos, do lado de cá, para que com Deus possamos avançar e atravessar o calendário civil e entrarmos então na experiência de um ano novo que queremos viver também na graça, no amor e na paz de Deus. Lembrem-se de rezar pela paz no mundo, Estamos no ano da paz, quem é de Deus é da paz. Façam chegar essa mensagem também aos seus contatos aí pelo celular, pela internet, enfim,
Faça chegar a todos essa mensagem. Quem é de Deus é da paz. Nós temos que plantar isso no nosso coração. Lembre-se então de rezar pela paz, sobretudo ali nos países de conflito maior. Também aqui entre nós, onde a violência se alastra. Rezem pela paz. Quem é de Deus é da paz. Nós temos que garantir isso com toda a força do nosso coração. Quem é de Deus é da paz. Façam esse slogan chegar a muitos outros, para que, escutando isso, lendo isso, nós de fato possamos digerir isto. Se eu sou de Deus, eu devo ser da paz. Se eu não sou da paz, talvez não seja de Deus, como eu penso ser. Então desejo a você, meu irmão, minha irmã, toda graça, toda bênção e toda paz. E neste tempo festivo, suplico sobre a sua vida a graça e a bênção do Príncipe da Paz. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe do Verbo de Deus, pela intercessão de São José, Pai cuidador do menino, Filho de Deus, aqui neste mundo. Desçam e permaneçam sobre ti, sobre a tua casa, a tua família, neste tempo e ao longo de todo o ano que estamos para começar. Desçam e permaneçam a graça, a paz, o amor e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.